Olá, eu sou a Stella Lopes, das Mulheres da Lapa, e que a graça e a paz do nosso Senhor Deus e o seu Filho Jesus Cristo estejam com todas nós esta semana e durante estes dias em que nós estamos a viver uma situação nova em nossas vidas, uma situação de ansiedade, de medo. Então eu espero que todas se encontrem bem e com a paz de Deus e de Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de partilhar sobre um atributo de Deus que é refúgio. Deus é lugar de segurança e proteção para os seus filhos. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança e Ele é a nossa proteção. Vou ler 3 versículos que falam sobre esta verdade de Deus ser o nosso refúgio. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 59, versículo 16 diz: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Estes 2 versículos no livro de Salmos nos mostram esta verdade de que em todo o tempo, seja o tempo bom, seja o tempo mau, como o que estamos a passar agora, Deus é o nosso alto refúgio, Ele é a nossa proteção. E não somente de uma forma física, por exemplo. Deus integralmente é a nossa força, a nossa proteção e o nosso refúgio. E o último versículo que eu gostaria de ler encontra-se em Mateus 11:28, e são as próprias palavras de Jesus que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo é o nosso refúgio nestes tempos de ansiedade e medo. E a minha oração para mim, para a minha família e para todas nós que estamos a passar por estes tempos do Covid-19 aqui em Portugal e na Europa e em todo o mundo, que nós possamos nos lembrar desta verdade, de que Deus é o nosso refúgio, a nossa proteção, a nossa fortaleza e que Jesus Cristo é tudo isto que eu acabei de partilhar com vocês. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque, apesar do que estamos a passar neste momento com o Covid-19 aqui em Portugal, com as nossas famílias, algumas de nós doentes, alguns de nós ansiosos, alguns de nós sem saber se estamos ou não com o vírus, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa proteção em tempos de angústia, em tempos de tribulações, em tempos de ansiedade e medo. A Tua palavra nos relembra que nós podemos confiar em Ti e podemos vir até Ti e até o Teu Filho Jesus Cristo, que renova as nossas forças. Ajuda-nos a lembrar desta verdade. Nós somos fracos e precisamos do Teu refúgio e da Tua proteção. Sê conosco durante esta semana e com as nossas famílias. E obrigado, Senhor, por estas verdades, de que Tu és o nosso refúgio. Abençoa-nos e sê conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, minhas queridas irmãs e amigas. É bom poder falar um pouquinho convosco, mesmo que à distância, para mantermos essa união, essa mesma fé e o mesmo amor que nos une. Como de costume, na reunião das mulheres às quartas-feiras, nós temos um momento da mulher da semana, e essa semana nós vamos orar pela Safi, que nos pede aqui oração pela sua saúde, também pela saúde da sua família, também pela situação em Guiné-Bissau, pelo governo, pela saúde, para que esse vírus ele não se abata, né, sobre essa nação que nós já sabemos que não teria estrutura para suportar essa crise. Então, vamos orar. Deus Pai, obrigado porque o Senhor tem estado conosco, Deus tem sido presente nos nossos dias, tem aumentado a nossa fé, Deus, nesses momentos onde nós não vemos esperança, Deus.
Obrigado por podermos ainda estarmos unidas em oração. Obrigado por o Senhor ter nos salvado, Deus, e colocado em nós o Espírito Santo, que nos traz essa esperança, Deus, de que estamos unidos na mesma fé e no mesmo amor. Eu quero pedir pela vida da Safi, Deus, que o Senhor esteja nesse momento cuidando dela, Deus, e cuidando da sua saúde, cuidando das suas fraquezas, Deus, e dos momentos em que ela sabe, Deus, que é só o Senhor quem pode socorrê-la, Deus. Bem como a sua família, Deus, que o Senhor possa também cuidar ali das suas irmãs, o seu irmão, seu pai e mãe, cunhado e sobrinho, Deus, são os queridos dela, Deus, por quem ela pede mesmo que o Senhor cuide da saúde deles também. E também nos pede para orarmos, Deus, e colocar no teu trono de graças a vida dela como testemunha do Senhor naquele lar, Deus. Nós sabemos que o Senhor é a salvação para cada um deles, Deus. Então eu peço para que o Senhor dê sabedoria a Safi, Deus, e que ela possa ter palavras e conselhos de amor, Deus, e que levem a sua família a perceber, Deus, que quem vive nela é o Senhor e quem a sustenta e que pode salvá-los, Deus. E que o Senhor a mantenha nos caminhos do Senhor, Deus, dando essa paz, essa esperança a ela, Deus, de que é o Senhor quem a capacita e essa salvação vem do Senhor, Deus. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Outro momento também que temos nas nossas reuniões é de orarmos e intercedermos por alguns pedidos, e não poderia ser diferente. Nesse momento que vivemos, nós temos que mesmo nos colocar diante de Deus e orar por tudo aquilo que nós pensamos e ansiamos. Então, um dos versículos que me veio à mente foi Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E como a Jan Wilkins sempre faz, ela busca o significado das palavras, e eu fui buscar o significado de perseverança e achei qualidade de quem não desiste com facilidade. E complementando com Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, eu acho que é algo que nós não podemos desistir mesmo de fazer, por mais que nos custe em momentos de aflição e desesperança. A oração é o que nos vai valer e o que nos vai trazer para mais próximo do nosso Deus e aumentar a nossa fé com relação a tudo que só Ele tem o poder de fazer. Então, eu anotei alguns motivos que passam por conversas nossas e sempre é motivo de ansiedade até para nós, e devem ser levados a Deus em oração, como a descoberta da cura e a capacidade aos pesquisadores e médicos que só Deus pode dar, sabedoria às autoridades, proteção dos nossos queridos nas ruas. Tem muita gente ainda que está a trabalhar e não consegue estar em casa. Forças e sabedoria aos profissionais da saúde e todos os outros que também ainda não conseguem ter esse tempo de distanciamento. Recuperação de danos à economia e subsistência. Idosos e demais grupos de risco. Consciência da população quanto à quarentena e a quantidade de compras exacerbada. Resistência e testemunho da igreja. E aqui me veio à mente Lucas 21, nos versículos 13, 14 e 15. Esse capítulo ele está a falar sobre o princípio das dores. E esses versículos dizem: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então isso trouxe mesmo paz ao meu coração, de que sim, é um momento da igreja se levantar e atuar de forma a dar seu testemunho, e realmente tudo que pregamos e acreditamos ser dito agora nessa hora, sempre. Mas eu acho que as oportunidades que surgirão nas conversas vão contra-atacar o nosso Deus e vão levantar julgamentos como onde está Deus e por que existe esse sofrimento. Conversas assim devem nos estimular a pregar o evangelho e agir dessa forma, como é aqui aconselhado, né? Não preocupar-se com o que dirão para se defender. Eu acho que tudo que for dito, Deus não precisa mesmo de defesa e não precisa mesmo que nós possamos tentar justificar o que Ele faz, mas sim engrandecer o nome dEle, engrandecer o poder que Ele tem de fazer todas as coisas.
E por último também clamar ao nosso Deus por calma, serenidade e descanso nele. Em Provérbios 31:25 diz sobre a mulher virtuosa que ela reveste-se de força e dignidade e sorri a pensar no futuro. Fala sempre com sabedoria e dá conselhos com bondade. E num momento de aflição sabemos que isso não é tão fácil, mas que isso também provém do Senhor. Então vamos orar para que Ele nos dê essa calma e serenidade. Vou tentar me lembrar de todos os motivos, mas fica então um incentivo às irmãs para fazer mesmo uma listinha de ansiedade, né? Foi o que eu tentei fazer das coisas que me rondam a cabeça e coisas que são conversas quase que diárias nossas nesse tempo. E compartilhar umas com as outras também, né? Usar dessa tecnologia para nos mantermos unidas e em oração uns pelos outros. E, enfim, confiarmos no nosso Deus de que é socorro bem presente na aflição e de que perseverar na oração é o que nos vai fazer seguir nesse momento. Então eu vou orar agora. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido verdades aos nossos corações nesses dias, Deus, cheios de confusão, cheios de desesperança, Deus, e o Senhor tem colocado motivos de oração, Deus, no nosso coração, para que sejam levados ao Teu altar de graça, Deus, onde sabemos que é aonde mora a esperança, Deus, é onde mora o nosso refúgio e fortaleza. Eu peço, Deus, que o Senhor, que é o dom da vida, Deus, é quem dá capacidade a todos nós, Deus, seja quem decida mesmo as melhores decisões nesse momento, Deus, através de pesquisadores e médicos pensando em cura, Deus, que o Senhor seja mesmo a capacidade dessas pessoas, Deus, e seja feito conforme a Tua vontade e no tempo do Senhor, Deus. Eu peço também força para as autoridades, Deus, desse país e de todas as nações, Deus, que enfrentam esse mesmo problema. Que o Senhor seja a sabedoria deles, Deus, e que nesse meio existam também crentes no Senhor, Deus, que pedem sabedoria, Deus, e sabem que o Senhor dá a quem pede, Deus. Peço também pelas pessoas que têm em sua família alguém doente nesse momento, Deus, e fazem parte desse grupo de risco, Deus, os idosos e pessoas que já têm fragilidades, Deus, com a sua saúde. Que o Senhor seja o alento mesmo, Deus, que as suas mãos sejam sobre essas pessoas, Deus, e peço também para que haja a oportunidade da sua palavra ser pregada, Deus, em volta dessas pessoas que estão passando por essa aflição, Deus. Que o Senhor seja também com os nossos queridos, Deus, que saem das nossas casas e nós temos medo, Deus, nós não podemos negar, nós somos fracos, Deus, ao pensar que algo pode nos acontecer, mas que o Senhor seja a nossa fortaleza, Deus, e socorro bem presente nessa aflição, Deus, que os traga de volta em segurança, Deus, que os teus servos sejam guardados, Deus, pelo Senhor e pelos seus anjos que acampam ao redor, Deus. Eu peço também pela tua igreja, Deus, reveste-nos de força, Deus, e dá-nos sabedoria para lidar, Deus, com as aflições desse tempo, Deus, e também ver as oportunidades, Deus, diante de nós, de dizer quão grande amor nos salvou, Deus, e quão grande esperança temos quando confiamos num Deus que governa o mundo, Deus. E que mesmo quando contra-atacados, Deus, mesmo quando contrariados, o Senhor seja a nossa palavra, Deus, o Espírito Santo fale por nós e a sua igreja, Deus, resista nesse período, Deus. Dá-nos calma, dá-nos sabedoria, Deus, para gerir os nossos bens, para que a economia do país também volte, Deus, ao normal, conforme o Senhor já tem planejado, e também possamos não murmurar, Deus. Muitas vezes nós paramos diante das situações e só nos apetece ser como os israelitas, Deus, e murmurar sem parar, como se o Senhor não estivesse olhando para nós, Deus. Que possamos ser mais gratos e ser mais confiantes em Ti, Deus. É isso que eu te peço, eu te agradeço, Deus, por todas as coisas, confiando no Teu Filho Jesus e na Tua provisão, Deus. Em nome de Jesus, amém. Olá a todas. Então nós pensamos em fazer uma reflexão em vídeo sobre a semana 9 e repartimos esta reflexão em 3 partes e eu vou estar a falar um bocadinho entre a pergunta 1 e a pergunta 15 do nosso estudo.
da semana 9, como já disse. Então, nesta semana nós vimos os israelitas a experimentarem a verdadeira liberdade, finalmente essa liberdade, mas liberdade do quê? Eles não são bem a saborear essa liberdade, e nós vemos isso em relação à sua atitude. Será que o tipo de liberdade que Deus lhes está a dar era a liberdade que eles queriam? Nós podemos ver logo nas primeiras perguntas em relação à postura deles, que não era bem este tipo de liberdade que eles estavam à espera, que as expectativas deles não estavam a ser cumpridas. E então eu quero destacar 3 coisas para esta semana, nestas primeiras 15 perguntas. A primeira é que, como vemos aqui na pergunta 5, 4 e 5, que só tinham passado 3 dias entre Mara e Ali e quando os israelitas se separaram com sede. E a sua primeira atitude foi a murmuração, como nós podemos ler. Aqui podemos pensar nas vezes que Deus nos abençoa com algo e no dia a seguir nós já estamos a cair em murmuração, já nos esquecemos. Quantas vezes? Muitas vezes. Isto me aconteceu muitas vezes, principalmente se eu pensar em coisas pequenas, bênçãos que às vezes que nós só damos mesmo valor quando a coisa, quando essa coisa desaparece. Portanto, tantas vezes no dia a seguir, não estou a ser exagerada, no dia a seguir eu esqueço-me e facilmente murmuro. Quantas vezes, e agora que nós estamos a viver estes tempos atípicos, não sei quantas de vocês é que estão em isolamento voluntário. Nós estamos todos em casa, o Manel está a trabalhar a partir de casa, as miúdas estão aqui connosco e realmente há coisas pequeninas que agora é mais fácil eu pensar que eram bênçãos de Deus e que agora nos estão a fazer falta, sim. Ainda não caí em murmuração, acho eu, mas estão a fazer falta. E claro, isto num panorama em que estamos todos bem de saúde e nem estamos muito preocupados com nada muito grave neste momento, é só o facto de não podermos sair de casa. Mas o segundo assunto que eu gostava de trazer é o facto de Deus estar a pôr o povo à prova. Isto é o que podemos ver mais ou menos a partir da pergunta 8 para a frente, e o que podemos ver depois no relato do resto da semana, não é? Que depois vamos continuar a falar aqui. E na pergunta 11 de reflexão, eu acho que é onde nós podemos perder mais tempo. Como é que nós lidamos com esta falta de paciência em relação aos tempos de Deus e em relação à forma como Deus decide fazer as coisas, mesmo agora nestes tempos diferentes? Como é que nós estamos a lidar com o facto de Deus estar a permitir isto e nos estar a levar até estar a esticar a corda, né? Está-nos a levar até um limite que nem nós sabemos qual é que é esse limite. Como é que nós lidamos com isto? E a resposta está na mesma pergunta, né? Nós devemos mesmo diligentemente ouvir o Senhor e fazer aquilo que é certo aos seus olhos. No meu caso, isto traduz-se muito em lembrar. Eu preciso de me lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus ainda vai fazer, daquilo que diz na sua palavra. Preciso de orar mais e lembrar-me das orações já respondidas. Preciso de escrever, isso ajuda-me muito a escrever os pedidos de oração e as respostas, também os pedidos de oração de outras pessoas por quem eu oro regularmente. Claro, a leitura da palavra de Deus é fundamental para nós conseguirmos combater esta falta de paciência que é normal, que é característica do ser humano com pecado. Por isso é mesmo importante estarmos perto da palavra de Deus, porque é aí que nós conhecemos realmente quem Deus é, e é aí que nós vamos também buscar palavras para estas orações e para estes pedidos de ajuda e para combater os momentos de aflição. E também, igualmente importante, acho que é nós partilharmos as coisas umas com as outras, partilharmos os motivos de oração, as nossas angústias, partilharmos aquilo também que Deus já fez, as nossas alegrias, para nos podermos lembrar. Tantas vezes eu lembro-me de exemplos vossos ou de outras amigas minhas, em momentos em que eu própria estou a ser provada por Deus.
Portanto, quando nós fazemos isto, estas coisas que eu disse, que está tudo dentro do lembrar, nós estamos a comprometer o nosso coração ao Senhor. E quando nós comprometemos o nosso coração, é aí que nós vamos querer seguir os seus caminhos, e fazer aquilo que lhe agrada, porque o nosso amor por Jesus cresce, portanto, a nossa vontade de agradar a Deus também cresce. E o último ponto que eu queria ressaltar é o padrão que existe da parte dos israelitas e o padrão que existe da parte de Deus. Os israelitas têm o padrão da murmuração e Deus está a ter um padrão de resposta e até uma resposta bastante misericordiosa e muito graciosa, por enquanto. Eu até tenho feito, no final do estudo, na parte da Bíblia, até tenho feito chavetas na parte, a sublinhar a parte em que o povo murmura e logo a seguir a resposta de Deus. O povo murmura, porque depois na próxima semana nós vamos continuar a reconhecer este padrão, portanto, aconselho a fazer isso, se vos ajudar visualmente, como me ajuda a mim. Então, e é fascinante nós vermos aqui na pergunta 14, na segunda parte, quando ela manda reescrever o versículo 3 do capítulo 16, o povo está mesmo a dizer que preferia ter morrido, seja fosse às mãos da escravatura do faraó, de tudo aquilo horrível que eles viviam, fosse na mão do próprio Deus dentro do Egito nas pragas, em vez de estar a sofrer esta fome que eles estão a sentir, que eles agora aqui já estão a falar de fome. Depois de Deus já ter concedido água no início como nós podemos ver, no início desta semana. E então, como é que estes momentos de desespero nos deixam tão às cegas para aquilo que Deus já fez e para aquilo que Deus ainda está a fazer na nossa vida? Como é que por exemplo, este tempo em que vemos tantas pessoas a ficarem doentes no nosso país e no mundo, e vemos um vírus que se propaga tão facilmente, como é que este medo e este isolamento nos faz duvidar do plano de Deus e duvidar de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não nos sentimos a controlar nada. Lembrem-se que, para mim, foi importante lembrar que Deus deu na refeição da Páscoa aquelas ervas amargas para os egípcios, para os israelitas poderem lembrar a amargura que eles próprios disseram que disseram que sentiam desculpem, que sentiam durante a escravatura do faraó e que viveram no Egito. Portanto, Deus sabia que eles tinham esquecer, claro. E por isso é que até é irónico eles só fazerem isto uma vez por ano na Páscoa. Eles deviam comer estas ervas amargas todas as vezes que comiam, se calhar, como nós também devemos, porque eles estão a pedir para voltar para essa amargura toda. Eles estão a dizer que mais valia isso e terem o pão e a carne que tinham no Egito e comer como comiam, do que estarem a passar agora fome. É verdade, eu nunca tive, não sei se eles não comiam há 15 dias, eles estavam a viajar há 15 dias, não sei se não comiam há 15 dias ou se eram menos dias, e é verdade que eu nunca passei fome desta forma, mas para ele chegar a este ponto, Deus teve que ser mesmo misericordioso, e para mim foi importante refletir também e deliciar-me um bocadinho na resposta de Deus perante o povo e lembrar-me como Deus responde assim tantas vezes comigo. Tantas vezes que eu murmuro e Deus responde de uma forma generosa e de uma forma compassiva, e Deus deve pensar tantas vezes: não, Mariana, tu não estás a pedir isso, como Deus devia estar a pensar aqui: não, eles não estão bem a pedir isso, eles já não se lembram quão terrível era aquilo que eles viviam lá, apesar de terem pão e carne. E pronto, agora continua com outra pessoa. Olá a todas, então a semana 9 continua agora comigo, a seguir à Mariana, e eu vou estar a falar com vocês um pouco sobre a pergunta 16 à pergunta 23 do estudo da semana 9. Então, continuamos e aqui
a Mariana já falou sobre a questão do povo e aquilo que eles estavam a pedir, e então nós agora vamos ver o que é que vai acontecer a seguir, e Deus vai responder à murmuração do povo. Então, os dois tipos de alimentos que Deus forneceu ao seu povo é então a carne, as codornizes, não é? E o pão, o maná. A segunda pergunta, da pergunta 16, que diz assim: como é que esses dois alimentos foram uma resposta direta às queixas do povo? Então, a Sara e a Débora falaram um pouco acerca disto também no podcast. Eles tinham pedido precisamente a queixa, a murmuração era que tinham uma panela cheia de carne e pão com fartura. E o que é que Deus faz? Vai responder precisamente dessa forma. Deus vai-lhes dar o pão e carne em fartura também. Vai-lhes dar tudo o que eles precisam para o dia. E na pergunta 17, a medida que é aqui falada é o gomer, e o que diz que um gomer era o equivalente a todo o alimento que uma pessoa precisa por dia. E esta pergunta aqui, o que é que aconteceria se as pessoas tentassem reunir mais do que o necessário para aquele dia? Nós lemos no texto bíblico que diz que o pão criava bichos e cheirava mal. Então, vamos aqui à pergunta 18. Penso que nos podemos focar um bocado aqui, porque a Sara e a Débora também falaram um bocadinho acerca desta questão da carne e do pão, do maná, e podemos nos focar mais nestes dois textos que aqui é sugerido. Qual é o princípio? Que princípio ilustra Deus com este pão do céu? E depois vamos aqui a estes dois textos no Novo Testamento, em Mateus. E o primeiro é um muito conhecido, deixem-me só ir buscar a Bíblia. O primeiro é um muito conhecido, que é a oração do Pai Nosso. E o segundo, e eu gostava de ler para vocês enquanto estamos a refletir sobre estas coisas, que está em Mateus 6, 25 a 34. E eu vou só ler rapidamente estes versículos, porque acho que são muito importantes. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E queria muito falar com vocês acerca deste texto. E este texto aplica-se não só ao estudo que nós estamos a fazer, mas também aos tempos que nós estamos a viver neste momento. E então, vamos nos focar aqui na questão 19, que diz assim: quão difícil é para ti confiar em Deus para te dar o pão de cada dia? Que aspecto o amanhã te deixa normalmente ansiosa? Como é que a história do maná e das codornizes constitui uma garantia para ti? E como é que isso te desafia? Então, como já disse, este texto e este estudo estão muito atuais naquilo que nós estamos a passar e a viver, nestas circunstâncias diferentes, não podemos estar umas com as outras, e mesmo estas questões dos alimentos, de tudo aquilo que implica nós termos que fazer para ter alimentos em casa. Graças a Deus nada nos falta, mas falando aqui um bocadinho desta questão 19, para mim nem sempre é fácil, infelizmente confesso isto, nem sempre é fácil esta questão de confiar em Deus para te dar o pão de cada dia e não nos deixarmos consumir pela ansiedade do amanhã. E então, mas acho que isto é algo que Deus tem também trabalhado no meu coração, esta questão de confiar mais
em Deus para dar o pão do dia a dia, porque isto é difícil, porque isto implica abandonar um pecado, que é o facto de eu achar que tenho que fazer mais alguma coisa para não ficar numa situação mais difícil. Aquilo que Deus nos pede é que nós confiemos nele totalmente. E depois, quando nós não o fazemos, surgem em nós estas ansiedades com o futuro. E por isso, para mim, este texto que acabamos de ler aqui em Mateus 6, do 25 ao 34, tem sido muito importante em várias situações, e agora nesta situação também que estamos a viver, creio que este texto nos pode nos trazer algum conforto ao nosso coração. Então, tem sido muito importante voltar a este texto, e quando o meu coração está mais inquieto, esta palavra aquieta-me. E olharmos para a história do maná e das codornizes, bem como este texto em Mateus, garante-nos uma coisa, e isso é uma certeza que nós podemos ter, é que Deus é soberano e que Deus cuida sempre de nós, sempre. E também olhar para este relato do maná e das codornizes fez-me olhar também para o exemplo de Moisés e para o exemplo do povo perante a mesma situação. Então, o que é que o povo faz? Ele murmura, e eu identifico-me tanto com o povo, mas Moisés, o que é que ele faz? Ele não murmura, ele clama a Deus. Aquilo que eu desejo é que eu possa cada vez mais a minha palavra ser de clamor e não de murmuração, ou seja, que cada vez mais eu possa me aproximar do exemplo de Moisés. E isto é também um desafio para os tempos em que vivemos, que possamos fazer essa diferença de clamar mais e buscar mais a palavra de Deus e não entrarmos tanto na murmuração ou no pesar, e olharmos mais para este exemplo que está aqui na palavra para também nos trazer alguma esperança. Então, e avançando aqui no nosso estudo, na pergunta 20 fala-nos aqui porque é que não havia pão para reunir no sétimo dia, e aqui a autora remete-nos para Gênesis e para um texto em Êxodo que tem a ver com a questão do descanso, não é? A questão de Gênesis Deus estar a criar o mundo e que ele ao sétimo dia parou e descansou, também. E depois em Êxodo 28 a 11, que é o mandamento, que diz que nós devemos guardar o dia de sábado para o santificar. Então, como é que Deus pretendia que o dia de sábado fosse usado? Então, como um dia de descanso, como nós já podemos ver. E a Sara e a Débora também falaram um pouco disto acerca da questão disto do sábado ser planeado como uma restrição ou como uma dádiva, desculpem. É como uma dádiva, desculpem isto. Então, é um dia separado para o Senhor, e a fim de que os seus filhos desfrutem do seu descanso e celebrem a obra da criação e da redenção. Então, isto deve ser encarado como uma dádiva e não como uma restrição. O problema do nosso coração é que às vezes encaramos o descanso que Deus nos deu como uma restrição e não como uma dádiva. E isso é um problema no nosso coração. Mas quando Deus criou o sábado, criou como uma dádiva para nós. Então, o que é que o facto dos israelitas terem saído para recolher o pão ao sétimo dia, mesmo já tendo pão suficiente, revelou sobre os seus corações? E aqui é falta de fé, não é? É falta de fé, é não confiar e descansar em Deus, e achavam que tinham que fazer as coisas pelos seus próprios esforços. E isto aqui está muito relacionado com a pergunta 23, e diz assim: e como somos nós Israel, que crenças erradas sobre os nossos próprios esforços nos roubam o descanso que Deus ordena e oferece graciosamente? Que atividades são mais difíceis de deixar de lado na hora de descansar? E aqui, tantas vezes, eu sou Israel, nós somos Israel, não é? Quando não confiamos em Deus e quando confiamos que aquilo que nós fazemos com as nossas próprias forças é que vai valer alguma coisa. E já falei um pouco disso na questão 19 que estava a partilhar com vocês, quando nós sabotamos o descanso que Deus ordena e nos oferece graciosamente e tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias forças e não na dependência de Deus. Estamos a agir
como os israelitas e a agir e a sair para recolher o pão quando devíamos estar a descansar. E nos tempos que estamos a viver neste momento, quero desafiar-te a provarmos mais deste descanso em Deus. Então, quero desafiar-te a aproveitar mais este tempo e a usá-lo para ler mais a palavra. E isto, quando estou a dizer a ti, estou a dizer também para mim. E porque quando nós olhamos para o povo no deserto, nós podemos ver a nossa história. E podemos ver a nossa história a ser contada, não é? Tal como a Sara e a Débora te referiam isso também no podcast. E nós acreditamos que a palavra é viva e que é eficaz. E por isso devemos nos revestir dessa palavra e guardá-la nos nossos corações nestes tempos que estamos a viver. E não só sempre, não é? Mas desafio-te a aproveitares este tempo também para dedicares mais tempo à leitura da palavra. E partilhá-la, partilhar a palavra com a tua família, com os teus amigos, e continuarmos a orar pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles pela nossa igreja, por todos aqueles que ainda estão a trabalhar. Temos médicos e temos enfermeiros no nosso meio e ora por eles também intencionalmente. E que nesta hora de trevas nós também possamos ser mais como Moisés e usar o clamor a Deus. E que possamos clamar mais a Deus e dessa forma também nos mantermos também mais próximas na medida do possível. E é esse o desafio que tenho para vocês. E agora vai continuar o estudo com a Sara. Olá, queridas irmãs. Infelizmente não vamos poder estar juntas esta semana fisicamente, mas felizmente porque temos estas tecnologias que nos permitem continuar a fazer este estudo em conjunto, separadas, mas em conjunto, e nos pode aproximar um bocadinho mais. Continuando então, onde a Rita nos deixou, que foi na pergunta 24, o que Deus ordenou que fosse feito então com uma parte do maná. E é interessante porque percebemos aqui, pela ajuda do versículo 9, em Hebreus 2-4, que o maná deve ser guardado na Arca da Aliança, juntamente com a vara de Arão e com as tábuas da Aliança. E porquê? Porque é que Deus pede para manda guardar uma porção do maná para ficar guardado na Arca da Aliança? Qual é a importância disto? E ele responde: para que os vossos descendentes vejam o pão que vos dei no deserto quando vos tirei do Egito. Em outras palavras, para que o povo nunca se esqueça da fidelidade de Deus, mesmo aqui no meio do deserto. Então, isto é uma lição não só para a geração seguinte, não só para gerações todas seguintes, mas para hoje, para nós, para os cristãos que hoje podemos ler isto e podemos recordar de como Deus é fiel. E a Mariana já explorou bastante este assunto, não é? Como nós tão facilmente esquecemos, como o povo facilmente vai esquecer da fidelidade de Deus. Por isso é que está aqui uma lembrança mesmo importante de como Deus foi sempre fiel e cuidou do seu povo. Continuando pela pergunta 26, como é interessante aqui este caminho que a Jan nos chama a fazer. Achei interessante, não é? Dela perguntar então como é que é descrita a Terra Prometida. Percebemos que é uma terra que deve ser habitada, e por oposição, o que é que não é o deserto? O deserto não é para ser habitado, o deserto não é um sítio para os hebreus fazerem casa, para se acomodarem, para ficarem, não é? E isso faz-nos pensar então na nossa vida, né? No nosso dia-a-dia, pensando que o deserto é uma imagem daquilo que passamos deste lado da eternidade, até irmos para o nosso verdadeiro lar, a nossa terra a ser verdadeiramente habitada. Nós passamos por este deserto. E durante estas circunstâncias que agora estamos a passar, eu pessoalmente tenho estado a pensar muito nesta questão de até que ponto é que eu pessoalmente, e coloco-vos também esta questão para também refletirem,
até que ponto é que temos levado esta vida, a vida que nós temos cá, de uma forma como Deus nos chama a viver. Ou seja, onde é que nós temos colocado o nosso coração? Onde é que temos investido o nosso tempo? Será que temos investido o nosso tempo em coisas que são que nos fazem realmente perder tempo, literalmente, que nos consomem, que nos roubam a atenção das coisas que realmente importam? Até que ponto temos investido mesmo o nosso dinheiro em coisas que às vezes até são fúteis e que não têm qualquer tipo de importância? Como é que temos adorado a Deus? Que será que estamos a adorar outras coisas no lugar de Deus? E então faz-nos pensar de facto o que é que temos feito com a nossa vida cá. Temos vivido aqui como se isto fosse um deserto, um local de passagem, ou temos vivido acomodados, a fazer daqui a nossa casa, a fazer daqui as nossas riquezas? E Deus de facto chama-nos a não fazer isso. E às tantas, esta altura que estamos a começar agora a passar, nós vemos que pelas notícias que vêm surgindo, não é, de outros países, nós já conseguimos perceber que vamos passar por uma altura muito difícil, por um verdadeiro deserto, em que provavelmente vamos ver a nossa liberdade, que já começa a ser reduzida, né? Mas provavelmente vamos ser obrigados a ficar em casa durante um longo período. Não sabemos o que vai acontecer com a nossa saúde, não sabemos o que vai acontecer com a economia do país, com os salários, com os nossos trabalhos. De facto, estamos a passar por este deserto, estamos exatamente no local onde este povo está, em que vem à frente uma situação muito árida, não sabem o que é que vai acontecer. Mas nós sabemos o que é que devemos fazer. E o que devemos fazer é confiar no Senhor, confiar na sua fidelidade. Vamos ver aqui, por exemplo, na pergunta 27, o que é que aconteceria se Deus não tivesse feito nada disto? O povo, obviamente, morreria, não é, de fome, à fome e à sede. E o que é que eles deviam aprender a lembrar? Contrariamente ao que temos visto, o povo tem estado sempre a murmurar, e qual é o remédio da murmuração? É a confiança e é a gratidão. E então é isso que nós também temos que nos lembrar, e temos que ter o nosso coração cheio. E não só confiança de que Deus de facto vai dar o nosso maná no sentido de físico, né? Que Deus vai trazer vai cuidar de nós, o nosso sustento diário, como a Rita já leu em Mateus 6:25, não é? Mas nós não andarmos ansiosos com o que havemos de comer, com o mal do amanhã, mas há um alimento muito mais importante do que o alimento diário físico que Deus nos quer dar. E Jesus explica-nos tão bem isto em João 6:32. Eu vou ler a passagem. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então é este o pão que nós temos que buscar e agradecer, porque Deus já tem dado à nossa vida. É alimentar-nos de Jesus. É, como a Rita e Mariana já disseram, é encher-nos da palavra de Deus, é encher-nos de oração, e que Deus possa realmente alimentar-nos nesta fase com o nosso... fazer com que Jesus seja de facto o nosso pão diário. E é interessante continuarmos aqui pela pergunta 28, porque é que Deus permite isto, não é? Deus permitiu que o povo sentisse sede antes de lhes dar água, fome antes de dar o pão,
E porquê que foi assim? E a verdade é que, mesmo a altura que nós vivemos hoje, é uma oportunidade para reenquadrarmos os nossos corações e aquilo que, o nosso apetite, não é? Aquilo que realmente devemos encher o nosso coração, para que possamos buscar a Cristo e para que possamos desejar verdadeiramente a nossa terra prometida e não metermos o nosso coração aqui. Por isso, sim, eu acho que é uma altura em que devemos orar para pedir que Deus nos ajude a aproximar-nos mais dele, que nos dê essa força, que nos dê também a capacidade de sermos testemunho para outras pessoas. Nós vamos ver muitas pessoas à nossa volta que não vão ter esta segurança e quem sabe, não é uma oportunidade também para podermos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, para podermos levar também desta água e deste pão para a vida deles. Lembrar que tudo o que temos aqui é passageiro, que nós não controlamos, nunca controlamos. Eu acho que se calhar as pessoas às vezes têm uma falsa noção de que controlamos, mas a realidade é que Deus mostrou aqui ao povo que eles não controlavam nada e hoje também temos essa mesma lição, mas temos um Deus que controla todas as coisas e podemos confiar inteiramente. De uma forma mais prática, podemos olhar para o 29 e o 30, não é? Que vamos passar para alguma carência física, que já sabemos, mas também é uma carência espiritual, até no sentido em que não vamos ter acesso direto à igreja, à comunhão com os irmãos, pelo menos física, não é? Não vamos nos encontrar aos domingos, não sabemos como é que vai ser, se vamos ou não, mas à partida tudo indica provavelmente não. E então como é que nós podemos nos alimentar nesta altura? Acho que enquanto igreja podemos encontrar formas como esta, assim um bocadinho mais criativas, para nos encontrarmos e estarmos em oração e estudo da palavra em conjunto. Podemos orar uns pelos outros, podemos continuar os nossos discipulados por estas vias, a nossa amizade, e há realmente muito que podemos fazer para que não nos possamos, não seguimos este caminho sozinhos, não é? E sim, olha, eu pessoalmente vou estar a orar por vocês, e pronto, esperamos que em breve nos possamos encontrar mesmo e dar um grande abraço. Vamos só resumir esta semana, como é que nós vimos a redenção na passagem desta semana. Eu acho que já foi dito. Eu pessoalmente vejo mesmo esta questão da forma como Deus dá o pão físico aos israelitas, ou seja, o sustento, como a nós também nos dá hoje, mas mais do que esse pão, nós devemos lembrar-nos que o melhor pão do que esse é Jesus, que nos dá a vida eterna. E pedir a Deus que o nosso coração esteja mesmo aí. Sim, em relação ao aspecto do caráter de Deus, podemos encontrar tanta coisa. Deus foi providenciador, foi um refúgio, foi misericordioso, e lembrar que nós podemos realmente descansar nele mesmo nesta altura difícil que podemos estar a passar. Desejo a todas uma boa semana. Cabe-me a mim encerrar esta semana especial. Esta manhã eu estava a ler o Salmo 90, que é escrito por Moisés durante a travessia no deserto. E é um salmo de lamentação e creio que se encaixa muito bem no estudo que nós estamos a fazer e nesta fase da vida em que nos questionamos sobre o que aí vem. E este salmo fala sobre a brevidade da vida e no meio da incógnita e do juízo de Deus que Ele poderá trazer, existe uma afirmação de segurança em Deus. E eu gostava de vos ler este salmo agora que vamos terminar. É o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer,
que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti as nossas maldades e à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob a tua ira. Os nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor, conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra os teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que esta segurança que Deus está a cuidar de nós, que Ele tem o seu plano, que esperarmos e confiarmos nele é o melhor, possa ser uma constante nesta semana. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, agradecemos-te porque Tu és providenciador e tal como foste com o Teu povo no deserto, Tu és connosco nas nossas vidas e nos desertos que atravessamos, Senhor. Ajuda-nos a ter a humildade de caminhar obedientes a Ti, mesmo quando não entendemos, mesmo quando o desconhecido está a chegar, Senhor. Ajuda-nos a confiar, a olhar ao nosso redor, às necessidades dos outros. Perdoa os nossos pecados, o nosso egoísmo e a nossa impaciência. Aumenta o nosso amor, a nossa sabedoria e no conhecimento da Tua palavra. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos estas coisas. Amém. Uma boa semana.